Bem, pessoal, então vamos para a questão de número 5. Essa daqui eu vou pedir para que vocês fiquem atentos, porque é uma questão relativamente difícil, certo? Por que relativamente difícil? Porque você quase não vai ver números nela também, certo? Vai ser basicamente letrinhas. E outra coisa, aqui a gente vai ter um sistema de equações, certo? Vocês já estudaram sistema de equações lá na matemática? Pois bem, a gente vai trabalhar com sistema de equações aqui. Olha só, leia o enunciado comigo aqui, ó. Considere a situação em que duas cargas elétricas pontiformes, localizadas no vácuo, estão inicialmente separadas por uma distância d, igual a 12 centímetros. Qual deve ser a nova distância entre as tais cargas para que a intensidade da força entre elas seja 9 vezes maior do que aquela que ela tinha antes? Então a situação é basicamente o seguinte, ó. Antes você tem essa situação aqui, ó. Tá vendo? Você tem duas cargas Q1 e Q2, certo? Separadas por uma distância de 12 centímetros. Ok? Se essas duas cargas aqui, ó, estão separadas por uma distância de 12 centímetros, então vai surgir uma força F entre elas. Essa força F aqui, ó, ela pode ser tanto de repulsão quanto de atração. Eu não sei ainda porque eu não sei o sinal das cargas. Certo? Se elas forem de sinais iguais, então elas vão se repelir. Se elas forem de sinais diferentes, então elas vão se atrair. Aqui a gente está supondo que elas são de sinais iguais. Não interessa isso nesse problema, certo? Ok. Então, quando elas estão separadas por uma distância igual a 12 centímetros, vai surgir uma força F entre elas. Essa força F, pessoal, eu não sei o valor dessa força F, porque afinal de contas, não tem como calcular. Ele não te deu o valor das cargas, como é que a gente calcula o valor dessa força F? Não tem jeito. Tá? A gente só sabe que é uma força F. Aí ele diz o seguinte, qual deve ser a nova distância que eu devo colocar essas cargas para que a força entre elas seja o quê? Seja 9 vezes F, isso é, seja 9 vezes a força que tinha antes. Então vocês entenderam a situação? Antes eu tinha duas cargas de valor desconhecido separadas por uma distância igual a 12 centímetros. E isso faz o quê? Isso faz com que se tenha uma força F entre as cargas. Qual deve ser a nova distância que eu devo colocar essa carga uma da outra para que a força seja 9 vezes maior? Não é uma questão simples, e não é mesmo. É uma questão complicada, certo? Vamos lá. Então, é complicado porque ele não forneceu os dados, né? Ele não forneceu para a gente o valor das cargas, né? Então, vamos lá. Olha só, antes, quando as duas cargas estavam separadas por essa distância de 12 centímetros, eu vou chamar essa distância aqui, ó, de D1, tá? D1 significa o quê? A distância antes, ok? E depois, quando eu mudei a distância aqui das cargas, ó, elas vão ter uma nova distância que eu vou chamar de D2. Então, essa aqui é a distância depois, tá? Então, antes, a lei de Coulomb fica assim, ó. Antes, a lei de Coulomb fica assim. Eu vou colocar aqui, antes. Antes eu vou ter essa fórmula aqui para a lei de Coulomb. A força F é igual a quê? É igual a constante K vezes o quê? Vezes a carga Q1. Eu não vou colocar o módulo, tá? Porque eu falei para vocês que o módulo não importa aqui, ó. Desde que você se lembre que os valores das cargas vão ser sempre positivos quando você colocar na lei de Coulomb, tá? Então, vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. A distância é 12 centímetros, mas ao invés de 12 centímetros eu vou colocar o quê? Eu vou colocar D1, tá? Então, dividir por D 1 ao quadrado. Depois a gente substitui. Então, essa daqui, ó, é a minha primeira equação, certo? É a minha primeira equação. Eu não tenho condições de resolver ela por enquanto, porque eu não tenho os valores numéricos. Essa primeira equação aqui eu vou chamar de equação 1, tá? Agora vamos para o que acontece depois. Vamos colocar aqui, ó, depois. Depois, certo? Quando a gente tiver essa situação aqui, ó, como é que vai ser a minha fórmula da lei de Coulomb? Vai ser essa daqui, ó. A gente vai ter uma outra força, certo? Só que essa força é 9 vezes a força que a gente tinha antes. Então, vou colocar aqui, ó. 9 vezes F. Ok? 9 vezes F. É igual a quê? É igual a constante de Coulomb. A constante de Coulomb permanece o mesmo valor, né? Por quê? O fato de eu ter mudado a distância aqui, ó, não muda nada na constante de Coulomb. A constante de Coulomb só muda se eu colocar um material diferente aqui entre as cargas, tá? Então, a minha constante de Coulomb é a mesma. Então, vai ser K vezes a carga Q1 vezes a carga Q2. Por que eu coloquei Q1 e Q2 aqui? Ó? Porque são as duas mesmas cargas que eu tinha antes, certo? Eu mudei a distância, eu não mudei as cargas. Tudo bem? Então, eu mudei a distância, mas não mudei as cargas. Então, a carga vai ser Q1 e Q2. Esse Q1 e esse Q2 que está aqui, ó, vai ser aquele mesmo Q1 e Q2 que está aqui, ó, tá? Ok,
Isso daqui, ó, divide pela distância ao quadrado. Aqui é que está a novidade. A distância agora não vai ser mais essa distância D1. Vai ser a distância D2 ao quadrado, tá? Então vai ser a distância D2 elevado ao quadrado. Ok? Ok. Então essa daqui, ó, vai ser a minha segunda forma, tá? A minha segunda equação. Ok? Eu vou chamar essa equação de equação 2. Pessoal, olha só. Se eu tenho duas equações, certo? Então, o que acontece? Eu tenho um sistema de equações. Ok? Eu tenho um sistema de equações. Então, o que é um sistema de equações? Ok? Aí, como é que a gente resolve um sistema de equações? É simples. A gente isola. Lá no caso da matemática, você isolava o x em uma equação, né? Depois jogava em outra. É isso? Ou você isolava o y na equação e jogava na outra equação. Aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse f aqui, ó, que já está isolado, e a gente vai substituir aqui, ó. Certo? Porque essa força F aqui, ó, esse F aqui é esse mesmo F daqui, ó. Tá vendo? Então, vou pegar esse F que está na primeira equação, certo? E jogar aqui, ó. Vou substituir no lugar desse F, certo? Só que o que acontece? Esse F da primeira equação não vale isso? Vale isso, não vale? Então, vou pegar isso daqui, ó, e jogar aqui no lugar de F, porque é a mesma coisa, certo? Então, vou escrever essa equação aqui embaixo novamente, só que ao invés de colocar esse Fzão aqui, ó, eu vou colocar esse termo aqui do lado direito da equação. Tá bem? Porque isso aqui é a mesma coisa de colocar isso aqui, ó. Certo? Então, eu vou pegar esse termo aqui, ó. Eu vou jogar aqui no lugar de F. Ok? Então, vai ficar assim, ó. Subir mais um pouco. Ok. Então, vai ficar assim, ó. Substituindo uma equação em 2, vou colocar aqui, substituindo a equação 1 na equação 2, certo? A gente vai ter isso aqui, ó. Ó a equação 2, ó, vou escrever ela novamente, ó. A equação 2 é essa aqui, ó. 9 vezes o Fzão, não é? Vezes esse Fzão. Só que ao invés de colocar esse Fzão, eu vou colocar isso daqui, ó, que é a mesma coisa de Fzão, certo? Então, eu vou colocar esse termo aqui, ó. Então, vai ficar assim, 9 vezes K vezes Q1 vezes Q2. Isso divide pela distância ao quadrado. Que distância que eu vou colocar ao quadrado? D1 ao quadrado, né? Então, isso divide por D1 ao quadrado, ok? Então, veja que, por enquanto, ó, eu só escrevi o lado esquerdo dessa equação 2. Tá vendo? 9 vezes Fzão é igual a 9 vezes esse termo todo aqui, ó. Agora, vamos escrever o lado direito. Isso é igual a K vezes a carga 1 vezes a carga 2, né? Q1 vezes Q2. Isso divide pela distância 2 ao quadrado. Ok? Pessoal, olha só. Veja que todos os termos aqui, ó, nessa parte de cima da equação, eles estão multiplicando, não estão? Estão multiplicando aqui, 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 não é? E aqui também, ó. Todos os termos aqui, ó, estão multiplicando, não estão? Eu não sei se vocês se lembram, mas olha só. Se todos os termos aqui em cima, certo, estão multiplicando, e todos os termos aqui em cima estão multiplicando, eu posso cortar os termos que são repetidos. Vocês lembram disso? Vocês já viram isso? Então, quais são os termos que são repetidos que eu posso cortar? Veja bem, esse K que está aqui, ó, eu posso cortar com esse K que está aqui. Por que eu posso fazer isso? Porque esse K aqui, ó, se eu passar ele para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, do outro lado, eu teria K dividido por K. Aí eu cortaria os dois, não é? Então, é isso que eu estou fazendo, ó. Esse K está aqui e esse K está aqui, eu vou simplesmente cortar os dois. Porque se eu passar o outro para o outro lado, ele vai passar dividindo e aí um cancela o outro. A mesma coisa acontece com esse Q1 aqui, ó. Tá vendo esse Q1 aqui, ó? Eu posso cortar com esse Q1 aqui. Por quê? Porque esse Q1 está multiplicando, eu posso passar para o outro lado dividindo. Aí, quando eu estiver dividindo, eu vou cortar ele com o Q1 de cima, certo? Então, eu posso cortar aqui, ok? O que mais? Tem mais algum termo que se repete que eu posso cortar? Tem, né? Esse Q2, eu posso cortar com esse Q2, ok? Então, veja, o que é que sobrou aqui, ó, na parte de cima da fração? Sobrou 9, né? E aqui, ó, o que é que sobrou na parte de cima da fração? Sobrou 1, certo? Sobrou 1 aqui. Por que sobrou 1? Ó, pelo seguinte, porque esses três termos que estão aqui, ó, que eu cortei, é o seguinte, se eu passasse os três termos para baixo, certo? Aí eu vou ter esses três termos divididos por ele mesmo. Só que um termo dividido por ele mesmo vai dar quanto? Vai dar 1, certo? Então eu tenho 1 aqui na parte de cima dessa equação, ok? Do lado direito. Então, o que sobrou? Vamos colocar aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 9 vezes. Aí aqui eu tenho uma fração, ó. D1 ao quadrado. Só que o que eu tenho aqui na parte de cima da fração? Eu tenho 1, não é verdade? Eu tenho 1 aqui, ó.
ok? Porque esses três termos que estavam aqui, ó, eles passaram para o outro lado dividindo, ok? Isso tem que ser igual a quê? Esses três termos aqui já não existem mais, então eu tenho 1 aqui na parte de cima, dividido por D2 ao quadrado. Eu não sei se vocês lembram, mas se eu tenho um número multiplicado por uma fração, eu posso fazer o seguinte, posso pegar esse número e multiplicar pelo numerador da fração, não posso? Então vai ficar 9 vezes 1, 9. Então eu vou ter 9 aqui na parte de cima da fração, ó. Então vai ficar assim, ó. 9 vezes D1 ao quadrado é igual a 1 sobre D2 ao quadrado. Então, veja, pessoal, que eu tenho uma equaçãozinha simples, certo? Entre frações, uma equaçãozinha que envolve frações, ok? Ok. Essa equação aqui tem jeito de resolver ela? Olha, se tiver dois valores desconhecidos, se a equação tiver dois valores desconhecidos, não tem jeito de resolver. Mas aqui no caso, ó, um desses valores que estão aqui embaixo, eles são conhecidos. Qual deles? O D2, ele tem valor conhecido, ó. Desculpa, o D1, né? O D1 tem um valor conhecido, porque o D1 é o quê? Vamos voltar aqui em cima. O D1 é essa distância de 12 centímetros, então a gente tem um valor de D1, certo? Então, opa, desculpa, eu risquei aqui, sem querer, né? Então, olha só, esse D1 eu tenho um valor dele conhecido, certo? Vale 12 centímetros, tá? Só que a gente não vai substituir agora. A primeira coisa que a gente vai fazer é passar essas letrinhas para cima. Como é que eu passo essas letrinhas para cima? Multiplicação cruzada, né? Se eu tenho fração dos dois lados, eu devo multiplicar cruzado. Ok? Então vai ficar assim, ó. D1 ao quadrado vezes 1 vai dar quanto? Bem, todo termo multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Então, D1 ao quadrado vezes 1 vai dar quanto? Vai dar D1 ao quadrado. Ok? Isso é igual a quanto? Isso é igual a 9 vezes D2 ao quadrado, né? Então, vou colocar aqui 9 vezes D2 ao quadrado. Observe o seguinte, observe que esse D1 aqui, ó, eu tenho o valor dele, não tem? Quanto que é D1? 12 centímetros. Então eu vou pegar e vou substituir. Só que eu não vou substituir em centímetros, né? Por quê? Porque a gente tem que usar a unidade de medida do sistema internacional. Ao invés de centímetro, eu tenho que usar o metro. Então, como é que eu converto centímetros para metros? Eu vou ter que dividir por 100, né? Então, 12 centímetros dividido por 100 vai dar quanto? Vai dar 0,12 metros. Ok? 0,12 metros. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó, 0,12 metros. A gente está acostumado a trabalhar com notação científica, né? Como é que fica isso aqui em notação científica? Convertendo para notação científica, olha só, eu vou trazer a vírgula para cá, certo? Ok? Eu vou trazer a vírgula para cá, ok? Então vai ficar 12, ok? Vai ficar 12. 12 vezes quanto? 12 vezes 10, quantas vezes que eu movimentei a vírgula? Uma, duas vezes para a direita, né? Então 12 vezes 10 a menos 2. Por que eu coloquei 12 vezes 10 a menos 2 aqui? Pelo seguinte, é porque eu vou ter um número inteiro aqui, né? Se eu tivesse trazido a vírgula para cá, ó, ia ficar 1,2. É mais fácil fazer os cálculos com o número inteiro, né? Então eu tenho aqui 12 vezes 10 a menos 2. Tudo bem? 12 vezes 10 a menos 2. Tá? Então esse D1 aqui, ó. Esse D1 aqui, ele é quanto? Ele é 12 vezes 10 a menos 2. Vou substituir aqui, ó. 12 vezes 10 a menos 2. Isso tudo é elevado ao quadrado, tá? Então, vou colocar isso tudo ao quadrado. Ok? Isso vai dar quanto? Isso vai dar 9 vezes D2 ao quadrado. Ok? Veja que eu tenho notação científica aqui, ó. E essa notação científica está elevada ao quadrado. O que eu faço nesse caso? Nesse caso é o seguinte. Você tem que lembrar que esse quadrado aqui, ó, esse expoente, ele vale para esse termo e vale para esse termo também. Então, vai ficar assim, ó, 12 ao quadrado. E aqui vai ficar 10 a menos 2 ao quadrado. Para esse termo aqui, ó, é tranquilo. 12 ao quadrado. Faz a continha aí. 12 vezes 12. Vai dar quanto? Vai dar 144, não é isso? Então, vou colocar aqui, ó. 12 ao quadrado é igual a 144. Vezes 10. Ó, 10 a menos 2 ao quadrado vai dar quanto? Veja que eu tenho uma potência elevada ao quadrado. Então, esse expoente aqui, ó, vai descer aqui, ó, multiplicando por esse outro expoente. Então, vai ficar assim, ó, 10 elevado a menos 2 vezes o menos 2 que veio de fora. Vezes o 2 que veio de fora. Ok? Então, 144 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 2. Tá bom? Isso é igual a 9 vezes D2 ao quadrado. Ok? Vamos fazer a multiplicação aqui. Ó, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, né? Então, esse número aqui vai ficar assim, ó, 144 vezes 10 elevado a menos 4.
Isso é igual a quanto? Isso é igual a 9 vezes D2 ao quadrado, tá? Vamos continuar ali em cima, né? Ok? Vou continuar aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. O que é que eu quero isolar, pessoal? O que é que eu quero isolar na minha equação? Eu quero isolar o D2, não é? Que é a distância 2. Como é que eu vou fazer isso? Bem, primeira coisa, vamos pegar esse 9 que está multiplicando pelo D2 ao quadrado e vamos passar esse 9 para o outro lado dividindo. Ok? Então, eu vou ter isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Vai ficar 144 vezes 10 a menos 4. Isso daqui divide por quanto? Divide por 9. Isso daqui tem que ser igual a quê? Tem que ser igual a D2 ao quadrado. Ok? Eu não vou fazer a divisão agora, por quê? Pelo seguinte, porque esse quadrado aqui vai passar para o outro lado como raiz. Aí, quando eu passar para o outro lado como raiz, veja o seguinte, eu vou ter raiz de 144 aqui em cima e a raiz de 9 embaixo. Então, 144 eu sei que tem raiz exata, vai dar 12. E 9 eu sei que tem raiz exata também, que vai dar 3, certo? Então, ao invés de fazer essa divisão aqui, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou passar esse quadrado aqui para o outro lado como raiz. Né? Assim faz quando você tem um termo quadrado. Certo? Não passa para o outro lado como raiz? Passa, né? Então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada, certo? De 144 vezes 10 a menos 4. Isso aqui divide por quanto? Divide por 9. Isso aqui tem que ser igual a quanto? A minha distância é 2. Veja que o quadrado que eu tinha aqui ó, não tem mais. Esse quadrado que estava aqui passou para o outro lado como raiz. Ok? Essa raiz aqui é fácil resolver? É fácil. Você sabe por quê? Olha só, deixa eu fazer aqui no cantinho aqui, ó. Eu não sei se vocês lembram da regrinha, que é a seguinte, ó. Se você tem raiz de uma divisão, vamos supor que você tem raiz de um número A dividir por um número B. Ok? Isso aqui ó, tem que ser igual a raiz de A dividido pela raiz de B. Isso aqui é uma regrinha das raízes, certo? Vamos, ao invés de usar A e B, vamos usar números. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que você tem aqui ó, a raiz de 100 dividido por 36. Certo? Raiz de 100 sobre 36. Tudo bem? Isso aqui é a mesma coisa da raiz de 100 dividido pela raiz de 36. Ok? Então, você pode resolver raiz em cima e raiz embaixo. Isso aqui é uma regrinha das raízes lá do 8º e do 9º ano. Não sei se vocês lembram, tá? Então, a raiz disso aqui, ó, dividido por isso, vai ser igual a raiz disso, dividido pela raiz disso. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Meu dedo tá grudando no papel. Tá. Então, vai ficar assim, ó. A raiz de 144 vezes 10 a menos 4, ok? Dividido pela raiz de 9. Isso aqui vai dar de 2. Ok? Detalhe, esse 144 aqui, ó, tem raiz exata? Tem, né? Qual número multiplicado por ele mesmo vai dar 144? É 12, né? Então, eu tiro 12 para fora da raiz, certo? Então, vai ficar assim, ó. 12 vezes... O que é que sobrou lá dentro? Sobrou o 10 a menos 4. 10 a menos 4 tem raiz exata? Tem, né? Vai dar quanto? 10 a menos 2. Ah, Hugo, mas por quê? Por que 10 a menos 2? Por que 10 a menos 2? Por que quando você tira a raiz de 10 a menos 4 vai dar 10 a menos 2? Isso eu vou mostrar já já para vocês, tá? Mas olha só, a raiz de 10 a menos 4 vai dar 10 a menos 2. No finalzinho desse vídeo eu mostro por quê. Então vai ficar assim, ó, vezes 10 a menos 2, ok? Então recapitulando, raiz de 144, 12. Raiz de 10 a menos 4, 10 a menos 2. Agora vamos aqui para baixo, ó. Quanto que é a raiz de 9? 3, ok? Então, isso daqui vai ser igual a D2. Vamos continuar aqui, então. Deixa eu pegar uma outra folha. Ok? Então, continuando aqui, ó. A continha. Agora, pessoal, olha só o que eu tenho. Eu tenho 12 vezes 10 a menos 2 dividido por 3. Como é que eu faço a divisão dessa notação científica por esse número? Simples, 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 né? Basta pegar o primeiro termo na notação científica e dividir pelo número, ok? Então, fica assim, 12 dividido por 3, quanto que é? 4, né? Essa potência eu mexi nela? Não mexi, né? Então, repete. 4 vezes 10 a menos 2. Isso daqui tem que ser igual a quê?
e tem que ser igual à distância 2 que eu quero achar. Então, minha distância 2 é quanto? Minha distância 2 é igual a 4 vezes 10 a menos 2, tá? Podemos escrever assim, ó. A distância 2 é igual a 4 vezes 10 a menos 2. Tá? Aqui não tem nenhuma novidade, certo? Eu só peguei esse termo que joguei para o lado de lá, peguei esse termo que joguei para o lado de cá. Não muda nada na equação. É a mesma coisa dizer o seguinte, se isso é igual a isso, né? Então isso é igual a isso, ok? Se A é igual a B, então B é igual a A. É assim que funciona a equação, tudo bem? Então achei a distância 2. Mas será que tem alguma resposta que bate? Ah, bate. Por quê? Porque essa distância que eu achei aqui, na verdade, ela está em metros, não é isso? Você lembra que lá atrás eu converti para metros? Então essa distância aqui, ó, essa distância 2 está em metros. Como é que eu converto isso daqui para centímetros? Bem, na hora de converter para metros, o que a gente fez? Na hora de converter para metros, a gente dividiu por 100, não é isso? De centímetros a metros, a gente dividiu por 100. Mas e se a gente quiser mudar de metros para centímetros? A gente faz o quê? A gente multiplica por 100. Tudo bem? Recapitulando, olha lá atrás, ó. Quando eu fui mudar de centímetros para metros, eu dividi por 100. Do que é 100, tá? Porém, agora eu quero mudar de metros para centímetros, então eu vou multiplicar por 100. Ok? Então, vamos pegar esse resultado aqui, ó. Vamos pegar esse resultado aqui e multiplicar por 100. Quando eu multiplicar por 100, vai ficar assim, ó. 4 vezes 10 menos 2 vezes 100. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. 4 vezes 10 a menos 2 vezes 100. É simples, é só pegar esse 100 e multiplicar pelo 4, né? A potência se repete. Então vai ficar assim, ó. 400 vezes 10 a menos 2, tá? Então a minha distância 2 é igual a quanto? É igual a 400 vezes 10 a menos 2. O quê? Centímetros, né? Porque agora eu converti de metros para centímetros. Bateu a resposta? Ainda não, né? Mas olha só, vamos fazer o seguinte, a resposta não está na forma de notação científica. Então vamos pegar essa notação científica aqui, ó, e mudar para notação convencional, tá? Porque a resposta está no formato de notação convencional, não é notação científica, tá? Ok, como é que eu mudo para notação convencional? É simples, é só eliminar esse expoente aqui, né? É só eliminar essa potência. Como é que eu elimino essa potência? Faz o expoente aqui em cima, ó, ficar igual a zero. Eu tenho que colocar o que aqui, ó, para que esse expoente fique igual a zero? Se eu tenho menos 2, eu vou colocar mais 2 aqui. Por quê? Menos 2 mais 2 é igual a zero. Então, se eu coloco mais 2 aqui, ó, eu vou ter que mudar a vírgula de posição. A vírgula ela vai ter que correr 2 vezes para a esquerda. Vocês lembram da tabelinha? A tabelinha diz que se a vírgula andar para a direita, você subtrai, e se a vírgula andar para a esquerda, você soma. Visto que eu estou andando para a esquerda, então eu estou somando aqui, ó. Ok? Visto que eu estou somando 2, ela vai correr 2 vezes para a esquerda. Então vai correr aqui, ó. 2 vezes para a esquerda. Pronto, a minha vírgula está aqui agora, ó. Então, que número que eu tenho agora? Eu tenho isso aqui, ó. D2 é igual a 4,0, né? Só que o vírgula 0 não precisa aparecer aqui, ó. Vezes 10 elevado a 0, né? Porém, 10 elevado a 0 é igual a 1, certo? O 1, quando está multiplicando, não precisa aparecer, certo? Então, o resultado é esse aqui, ó. 4 centímetros. Então, a resposta vai ser a resposta... Ok, então até a próxima gravação.